Na Bíblia, havia um homem bom chamado Jó. Deus gostava muito dele e dizia que ele era um homem direito. Deus até falou bem dele para Satanás, mas então Satanás disse que Jó só gostava de Deus porque tinha muitas coisas boas, não porque realmente gostava de Deus. Isso fez com que muitas coisas ruins acontecessem com Jó, mas no final, ele recebeu ainda mais coisas boas. Assista até o final para descobrir o que aconteceu com Jó no fim da vida dele. Isso pode ajudar você se estiver passando por momentos difíceis. Antes de continuarmos, por favor, assegure-se de clicar no botão curtir agora. No livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 2, está escrito que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era muito bom e honesto, sempre temia a Deus e evitava fazer coisas ruins. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, além de possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 burros, além de muitos empregados. Ele era o homem mais rico e importante do Oriente. Seus filhos costumavam fazer festas em suas casas, em seus aniversários, e sempre convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles quando as festividades terminavam. Jó costumava oferecer sacrifícios, um para cada um de seus filhos, porque ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa era uma prática habitual de Jó. Um dia, os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio junto com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: tenho andado de um lado para outro pela terra, indo e vindo nela. Então o Senhor disse a Satanás: você já viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro e justo, teme a Deus e evita o mal. É verdade que você o abençoou e protegeu, e tudo o que ele tem prosperou. Mas estenda a mão e toque em tudo o que ele possui, e ele certamente irá amaldiçoá-lo. O Senhor disse a Satanás: tudo bem, então tudo o que Jó possui está em suas mãos, mas não machuque o próprio Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro correndo e disse: os bois estavam arando e os burros pastavam por perto, quando uns bandidos atacaram e os levaram embora. Eles mataram os servos com a espada e só eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Novamente, só ele escapou para contar a notícia. Outro mensageiro chegou e disse: os caldeus vieram em 3 grupos, atacaram seus camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos com espadas, e só eu sobrevivi para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro apareceu e contou que os filhos e filhas de Jó estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, derrubando a casa sobre eles e os matando. Novamente, só ele escapou para contar a notícia. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou suas roupas e raspou sua cabeça em sinal de tristeza. Então ele se prostrou no chão e disse: nasci sem nada e morrerei sem nada. O Senhor deu e o Senhor tirou. Que o nome do Senhor seja louvado. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu nenhum erro ao questionar Deus. Em outro dia, os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio junto com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: tenho andado de um lado para outro pela terra, indo e vindo nela. Então o Senhor disse a Satanás: você já viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro e justo, teme a Deus e evita o mal, e permanece firme em sua retidão. Você me provocou contra ele, buscando destruí-lo sem razão. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem fará qualquer coisa para salvar a própria vida. Mas estenda sua mão e machuque seu corpo, e ele certamente o amaldiçoará na sua frente. O Senhor disse a Satanás:
Tudo bem. Ele está em suas mãos, mas não tire a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou sofrimento a Jó, cobrindo-o de feridas desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Então Jó pegou um caco de cerâmica para se raspar, sentando-se entre as cinzas. Sua esposa disse a ele: "Por que você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Ele respondeu: "Você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar tanto as coisas boas quanto as ruins de Deus." Em tudo isso, Jó não pecou com o que disse. A razão pela qual Satanás apareceu diante do Senhor sobre Jó é porque ele queria desafiar o julgamento de Deus sobre ele. Satanás queria provar que Jó só era bom por causa das coisas boas que tinha, não por sua devoção a Deus. Deus permitiu que Satanás influenciasse a vida de Jó para mostrar que ele era realmente um homem íntegro. Satanás pensava que tinha enganado a Deus e conseguido o que queria, mas não sabia que Deus iria dar a Jó o dobro do que ele tinha antes. Em certos momentos da vida, Deus permite que enfrentemos desafios difíceis. Essas situações não são destinadas a nos destruir, mas sim a nos fortalecer. Como seguidores de Cristo, devemos encarar esses desafios como oportunidades para crescer. Ao longo da Bíblia, vemos que pessoas importantes enfrentaram provações que as ajudaram a desenvolver o caráter que Deus desejava nelas. Daniel, José, Pedro e todos os apóstolos enfrentaram dificuldades. Tudo isso para a glória de Deus. É importante que reconheçamos a presença de Deus mesmo nas dificuldades, assim como ele se mostrou aos filhos de Israel na nuvem escura. Da mesma forma, você também pode encontrar Deus em momentos difíceis. Na Bíblia, vemos que o sofrimento está muitas vezes ligado à glória. Em 1 Pedro 4,14, diz que se você é repreendido por seguir a Cristo, é abençoado, pois o Espírito de Deus repousa sobre você. Romanos 8,18 afirma que os problemas que enfrentamos agora não se comparam à glória que será revelada em nós. Durante seus tempos difíceis, Jó teve uma experiência nova e profunda com Deus. Em Jó 38,1, é mencionado que o Senhor falou com Jó do meio da tempestade. Mais tarde, Jó expressa em Jó 42,5: "Meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram." Se você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de que isso pode se tornar o ponto mais alto da sua vida. Quando você clamar a Deus, Ele virá até você e lhe dará algo que você nunca teve antes. Jó 42, 10, 17. Conta que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua fortuna e deu a ele o dobro do que tinha antes. Todos os seus familiares e amigos antigos vieram visitá-lo em sua casa. Eles o consolaram e deram-lhe presentes para confortá-lo em meio aos problemas que o Senhor havia permitido em sua vida. Cada um deles deu a Jó uma moeda de prata e um anel de ouro. Deus abençoou muito a vida de Jó em seus últimos dias. Ele possuía 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 burros, além de 7 filhos e 3 filhas. Jó deu nomes às suas filhas. A primeira foi chamada de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Keren-Hapuki. As filhas de Jó eram as mais belas do país, e seu pai lhes deu uma herança junto com seus irmãos. Depois de viver 140 anos, Jó viu seus filhos e seus netos até a 4ª geração. Então, Jó morreu em idade avançada e cheio de dias, e Deus abençoou Jó com o dobro de tudo que ele tinha perdido. Independentemente do que você esteja enfrentando, lembre-se de que se você pedir ajuda a Deus e procurar por Ele, Ele trará beleza para a sua situação. Lembre-se também de que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se este vídeo te motivou de alguma forma, clique no botão curtir e compartilhe nos comentários abaixo como ele te ajudou. Obrigado!